A coluna do carro tinha pegado na cabeça da minha filha e minha filha estava partindo ali eram os últimos momentos com ela. E eu lembro que a única coisa que eu consegui fazer foi me ajoelhar ali naquela estrada mesmo e agradecer a Deus pelos 3 anos e 2 meses, os melhores dias da minha vida. Eu descobri um diagnóstico de câncer de mama. Eu entrei nessa luta contra o câncer com a minha vitória na mão vinda de Deus. Aos 24 anos eu tive meu primeiro filho, que nasceu com uma cardiopatia, e todos os sonhos que eu tinha com ele não foram realizados, e eu saí, além de uma grande frustração, sentindo uma grande saudade do que eu não consegui viver com ele. Demorei muito tempo para ter a coragem, não é a vontade de ser mãe novamente, né? Somente em meados de 2009 para 2010, dentre esses 2 anos eu tive 2 perdas gestacionais, onde eu tive que ir atrás de saber, né, o porquê que tudo isso estava acontecendo, e veio a minha pior notícia, que era a infertilidade, a impossibilidade de ser mãe. Mesmo com todas as condições médicas, com todos os laudos, eu ainda continuei acreditando que o sim maior vinha de Deus e o não também. E que bom que eu pensei assim, porque em 2011 toda a minha fé, toda a minha resiliência, toda a minha gratidão por Deus valeu a pena, porque eu fiquei grávida da Natália e consegui passar uma gestação até 42 semanas, renovando os meus sonhos. Todos os lugares que eu consegui ir com a minha filha, eu consegui dizer para as pessoas sobre o sonho realizado e o quanto que o sim e o não vem de Deus. E ela sempre esteve presente comigo nesses momentos, em todas as ações sociais. Ela tinha 3 anos e já tinha consciência de que para ganhar novos brinquedos ela precisava doar brinquedos que ela não usava mais ou que não a interessava. E foi exatamente no momento desses em que o momento mais difícil da minha vida aconteceu, né? Eram 7h30 da manhã, nós saímos da cidade de Bagé, fronteira com o Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul. Pegamos a estrada para vir a Porto Alegre, trazendo donativos, fundos, enfim, para o Instituto do Câncer de Mama. E quase chegando na cidade de Porto Alegre, chovia muito, meu carro aquaplanou, rodou na pista, bateu no guarda-reio e entrou nos eucaliptos. Quando eu tomei a consciência, que eu olhei para trás, eu vi que a minha filha estava ferida, eu estava presa nas ferragens. Eu consegui sair das ferragens, chutar a porta e atravessar o carro e tirar minha filha pelo vidro do outro lado e correr para a pista para um socorro. Quando eu vi que ninguém estava parando, mal pessoas passavam, eu consegui ter a noção do que estava acontecendo e a gravidade de tudo aquilo. A coluna do carro tinha pegado na cabeça da minha filha e minha filha estava partindo ali eram os últimos momentos com ela. E eu lembro que a única coisa que eu consegui fazer foi me ajoelhar ali naquela estrada mesmo e agradecer a Deus pelos 3 anos e 2 meses, os melhores dias da minha vida. Se ao longo da minha jornada eu achei que eu tinha passado algo muito dolorido, ali eu tive a certeza que aquele era o pior momento da minha vida. Além de agradecer a Deus, eu pedi que Ele me desse forças e coragem para continuar, porque eu já sabia o quão difícil ia ser continuar. E naquele mesmo momento, eu senti algo muito diferente, assim, eu vi o amor de Deus por mim. Esse evento beneficente, 3 dias depois, por mais que todas as pessoas estavam querendo desmarcar, eu sabia a importância dele para as pessoas que eram acometidas da doença do câncer, eu não desmarquei. O meu coração, ele estava despedaçado, mas eu entendia que tinha um grande propósito eu ter pego aquela estrada, e que não era por acaso. E foi um grande evento que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Mas mal sabia eu que Deus cuida perfeitamente e pessoalmente da minha vida. E que nada do que a gente está vivendo, diga-se de passagem, quando estiver muito difícil, quer dizer que a gente está muito próximo de uma vitória. Eu tinha engravidado um dia antes do meu acidente. Eu descobri isso, eu já estava com 3 meses de gravidez da Luísa. E fez muito sentido para mim quando eu soube disso, porque me remeteu àquele momento em que eu me ajoelhei e pedi para Deus força, entusiasmo e coragem para continuar, e eu senti aquele amor de Deus por mim. Ele estava preparando tudo isso. E eu me senti tão amada por Deus que a minha filha foi um bálsamo, ela recuperou muito e ela foi algo muito importante para que eu pudesse ainda continuar ainda mais acreditando no Deus que eu acredito. Naquele ano, era outubro, quando a gente se acidentou, no Natal daquele ano,
Eu consegui ver o brilho dos olhos da minha filha através de mais de 500 crianças num projeto social que a gente conseguiu organizar, porque me dava calafrio só de pensar no Natal e eu não ter minha filha. E aquilo me preencheu de amor de uma forma que eu poderia viver muitas vidas e eu não ia saber explicar. E a Luísa nasceu, foi uma gravidez difícil, tive 70% de descolamento de placenta, tive diabetes gestacional, disfunção de tireoide, ela nasceu prematura, nasceu com muitos problemas, nasceu com uma questão cardíaca também, mas eu nunca deixei de acreditar que depois de tudo aquilo que eu tinha vivido, jamais Deus teria me trazido ela se fosse para levá-la de volta. E ela foi a coisa mais linda que aconteceu na nossa família. Ela renovou os nossos sonhos e trouxe muito amor. Quando eu estava organizando a festa de 1 ano da Luísa, eu me senti mal e sentei assim. E lá longe, num lapso de cabeça, eu imaginei, gente, eu já senti isso antes. Eu fui para a farmácia e naquele mesmo dia eu descobri que eu estava grávida da Laura. E quando eu achei que eu já tinha o suficiente para impactar a vida das pessoas e fazer com que elas pudessem olhar o mundo de uma forma diferente, eu descobri um diagnóstico de câncer de mama. Eu entrei nessa luta contra o câncer com a minha vitória na mão vinda de Deus. Então a consciência que eu tive é que eu tinha 2 escolhas na minha vida, como a maioria das pessoas tem, né? Ou você pega tudo que aconteceu com você e cresce isso para que você não consiga mais realizar os seus sonhos, ou você pega tudo o que aconteceu e vê isso como um grande propósito, te fortalece nessa história, veja o quanto você é incrível, o quanto você caminhou até aqui para realizar os seus sonhos e sobressaia. Trabalha a tua determinação, trabalha a tua espiritualidade, a tua fé, a tua positividade, o teu otimismo. Hoje, com tudo que eu vivenciei, eu tenho certeza que o meu olhar é completamente diferente para a vida e eu tenho muito a agradecer. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, estamos dando início a mais um episódio aqui do GentilCast, hoje com o tema O Poder da Fé. Hoje a nossa convidada é a Liz Cristine Soares, seja muito bem-vinda, Liz. É um prazer enorme ter você aqui, depois a gente vai contar um pouquinho de como a gente se conectou, tá? Vocês acabaram de assistir essa história incrível, essa história impressionante, né, de como uma pessoa pode ter força depois de tudo isso que ela passou. E hoje estou aqui com a Liz para contar essa linda história. Tá bom, Liz? Que privilégio. Eu que agradeço de você estar aqui com a gente. Desde o início, eu fiquei pensando, né? A gente se conectou ali de um vídeo que você postou na internet, no Instagram. E aí depois no bate-papo eu acho que eu te encaminhei um vídeo do GentilCast, né, navegando pelas águas do luto, porque eu acho que tinha tudo a ver com a sua história. E aí depois eu perguntei, né, de onde você é? Tudo bem que tem um sotaque, né? E aí você falou que era de... Porto Alegre. Porto Alegre. E aí eu falei que era de São Bernardo, né, e tal. E eu falei, poxa, se um dia você vier para São Paulo, a gente poderia gravar, porque a sua história tem tudo a ver com o nosso podcast, né? E aí você respondeu que do dia 18 até o dia 2 você estaria aqui. Eu prontamente já falei, ó, aonde você estiver em São Paulo eu vou te buscar, pago o Uber, a gente vai dar um jeito, mas eu gostaria muito de ter você aqui. Então é um privilégio ter você aqui. Desde o primeiro momento, depois que eu assisti a sua história, eu já me conectei muito, já fiz uma revisão da minha vida, o que eu posso ajustar, o que eu aprendi com toda a sua história e o que eu posso colocar na minha vida. Já comentei com algumas pessoas, né? E eu tenho certeza que tem muita gente aguardando aí o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Mas antes disso, Liz, gostaria de fazer aqui o nosso merchan, né? Primeiro da Empório Natural, que eles sempre apoiam a gente aqui no projeto. O Guilherme, né? Ele que é um dos donos, ele recentemente inaugurou uma loja, fica aqui pertinho, talvez a gente não consiga entregar lá para você, né? Mas quando você vier para São Paulo, eu faço questão de você estar dando um pulinho lá para conhecer a loja dele.
A primeira loja fica na Avenida do Tabuão, no Tabuão 4388, São Bernardo do Campo, uma loja linda, maravilhosa. Eles trabalham com produtos naturais e suplementos, tá? E eles têm uma loja aqui pertinho da gente, que fica na rua MMDC 373, Pauliceia, São Bernardo do Campo. E para quem quer procurar eles na internet, nas mídias sociais, é @Empório Natural SBC, e aí lá eles podem falar, esclarecer alguma dúvida, tá? E agora, recentemente, já vou até pegar aqui, ó, porque a Rosa Nascimento, tá? Ela deu também, esse daqui é o da Empório, tá? Legal. Depois você pode colocar embaixo Obrigada, da mesa. Empório. E esse daqui é da Rosa Nascimento, a nossa mais nova apoiadora aqui do GentilCast. E a hora que eu te vi, eu falei, eu acho que vai ter tudo a ver, tá? Que legal. Por quê? A Rosa, ela tem uma loja de semijoias de alta qualidade, tá? 18 quilates também, e prata, todos com 1 ano de garantia. E ela selecionou aqui um mimo para você, e eu tenho certeza que Obrigada, vai Rosa. dar muito certo. Muito obrigado, Rosa. E para quem quer conhecer a Rosa também, ela entrega em todo o Brasil, tá? Ela está localizada na rua Armando Pinelli, número 20, sala 4, no Tabuão, São Bernardo do Campo, tá? Então, você que precisa de uma bijuteria de alta qualidade, com 1 ano de garantia, agora principalmente no final do ano, aí presentear alguém que você ama, então você pode entrar em contato com eles através do telefone também, que é o 11 99136 3716, ou nas mídias sociais, @userosa.nascimento. Obrigado, Rosa. E agora vamos lá. E não posso esquecer de agradecer a Clínica Gentilmente, da minha esposa. Sim. Imagina se eu não... A Clínica Gentilmente, que sempre cede esse espaço maravilhoso pra gente. Então, quem precisa de terapia, atendimento presencial e online, temos a Clínica Gentilmente, tá? Que está localizada aqui na rua Álvaro Alvim, número 400, São Bernardo do Campo, Pauliceia. Ok? Então agora vamos lá. Liz, me conta um pouquinho aí, quem é a Liz Soares? Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querido. Obrigada à tua audiência também. Antes de falar quem eu sou, né? Esse vídeo é um vídeo que viralizou. Não era esperado isso, né? Eu já usava minhas redes sociais de forma aos meus contatos, familiares, para falar, né, sobre o poder da fé. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada e o vídeo, os meus relatos ali eram além de terapêuticos, né? Porque quando a gente compartilha, nós também estamos curando, né? E todas as vezes em que eu falei sobre a minha história, em algum ponto ela também teve cura, né? E em todos os momentos que outras pessoas foram curadas, eu também tive cura. Então, sempre para mim foi muito, muito importante eu colocar a minha história, até para que as pessoas que buscam pertencimento, tenham passado por coisas como eu passei dentro dessa história toda, pudessem se identificar e buscar algo também, né, de crescimento. Porque quando eu vivi isso, eu também busquei. Busquei pessoas que pudessem ter perdido filhos, pessoas que fossem mães tentantes. E até que um dia eu coloquei um relato na minha rede social, pessoal, e marcaram o Razões. Razões hoje é uma plataforma que tem um trabalho lindo, né? Traz histórias incríveis, mas eu jamais imaginei que a minha história tomaria a proporção que tomou. Sim. E hoje uso minhas redes sociais única e exclusivamente para falar sobre tudo que eu acredito. Então, quando eu começo a te dizer quem eu sou o resultado de toda essa jornada, de cada uma dessas experiências, de cada caminho que eu passei, tanto na maternidade quanto com o tratamento do câncer. Eu sou o novo olhar, né, de tudo isso. Além de ser, claro, como vocês viram ali, a mãe da Luísa, da Laura, meus 2 milagres, moradora lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E para provar tantas coisas maravilhosas que Deus faz, quando que nós imaginaríamos que em menos de um mês, um contato através de mais uma viralização do vídeo, nós estaríamos nos conectando e eu estaria aqui em São Bernardo podendo ter essa conversa. Se isso aqui não é o agir de Deus, eu desconheço tudo, né? Verdade. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Que bom. Eu fico muito feliz, Liz. A gente conversou um pouquinho ali nos bastidores, né? Que já dava para montar um podcast, né? Cadê a câmera, né? Já muito coloca intenso. Ali, com certeza.
Eu fiquei, assim, assustado quando você falou, não, eu conheço São Bernardo, né? Porque pô, você tá lá em Porto Alegre, conhece São Bernardo, de você estar nos dando essa oportunidade, eu sou muito grato. E eu já tenho uma pergunta assim inicial, né? Com toda essa história que a gente acabou de assistir, eu já tinha assistido já por algumas vezes, eu acho que as pessoas também devem fazer esse tipo de pergunta. Como enxergar a presença de Deus perante ao caos? Eu acho que deve ser uma das perguntas que você deve receber bastante, né, Cris? Porque como é difícil, né? Porque às vezes as pessoas questionam, né? Que Deus é esse que permite tudo isso na vida de um ser humano, né? Então eu gostaria de falar aí com você como que você consegue enxergar Deus perante ao caos, assim. Olha, na primeira postagem desse vídeo teve mais de 3 milhões e meio de visualizações, né? E agora já está em quase 2 milhões de visualizações na segunda publicação. E eu recebo muitas mensagens. Óbvio que humanamente impossível conseguir ler todas e responder todas, mas essa questão que você colocou agora é uma das estão assim nos top 5 das questões que as pessoas colocam, né? Muitas pessoas não só falam sobre isso, mas também colocam e expõem a sua revolta, né? Num senso de justiça, né? Que as pessoas têm, né? É natural as pessoas terem esse senso de justiça. Mas eu vou te colocar uma coisa. Eu não venho de um lar cristão. Eu sou a primeira batizada e seguidora de Jesus Cristo, posicionada dentro da minha família. Quando eu vivi todas essas situações, eu já conhecia Jesus. E eu já falava sobre a fé, eu já falava sobre o poder dele, dos milagres, eu já falava da força, né? Já falava sobre a vida de pessoas que caminhavam com a presença do Senhor e as que não caminhavam, as diferenças. E hoje, depois dessa experiência, eu consigo muito mais. Wellington, é muito fácil você falar da sua fé quando tá com um mar calmo. É muito fácil você falar de fé, falar de crenças, quando a tua vida não tá de cabeça para baixo. Eu falei muito tempo de fé. Eu falei muito sobre as minhas crenças, que sempre foram muito posicionadas. Só que quando chegou esse momento, foi um momento de fato de eu colocar tudo que eu acreditava e que eu falava para as pessoas em tempos de calmaria, em prática. Eu estava me preparando sem saber. E hoje, se eu pudesse agradecer algo, seria isso, ter tido a oportunidade de ter começado um relacionamento íntimo, direto, verdadeiro com Jesus. As pessoas mandam muitas mensagens, nossa, como você é forte. Se elas soubessem quantas vezes eu fui fraca, em quantos momentos, na minha intimidade, no meu reservado, eu caí no chão, sem forças. Teve momentos em que eu achei, inclusive, que a tristeza era capaz de matar e que a minha respiração ia parar, porque era uma dor visceral tão grande, tão forte, imaginar viver sem meus filhos. Por muitos dias ainda segui escutando a voz da minha filha na minha casa, me chamando. Por muitos momentos ainda corria na rotina para cumprir com os horários da escola dela, o almoço dela, e depois que a minha ficha caía, que a minha filha não estava mais ali. Foi nesse momento também que eu reconheci a importância e o valor de uma rotina, que as pessoas reclamam tanto. Como é bom a gente ter uma rotina. A rotina, ela mostra que está tudo dentro dos conformes, que está tudo certo. Eu agradeço esse momento em que eu escolhi ter esse relacionamento com Deus, porque foram exatamente nesses momentos de muita dor, de muita tristeza, sem forças, em vários momentos em que a minha perna não me sustentou e que eu caí no chão, que eu pedi, Deus, me levanta, me dá forças. Ali no vídeo eu coloquei que antes da minha filha falecer, antes dela partir, não gosto de falar a palavra falecer, antes dela partir desse mundo terreno, eu agradeci muito pelo tempo em que ela ficou comigo e que eu tive a oportunidade de ser mãe depois de 6 anos tentando ser mãe. É muito difícil, Wellington, você agradecer a Deus no momento mais difícil da tua vida.
A gente passa por muitas provações ao longo da nossa vida. E o que Deus espera de nós, né? Como a nossa vida está alegrando Deus. Quando eu decidi ter um relacionamento com Deus, em nenhum momento Ele me prometeu que eu não passaria por absolutamente nada do que eu passei. E não foram poucas as pessoas que me procuraram depois desses desafios para perguntar onde estava o meu Deus. O Deus em que, durante 6 anos, eu disse que ia me dar filhos. O Deus que estava do meu lado no momento em que a minha filha, depois de 6 anos, partiu. Quando essa menina, que todos os diagnósticos médicos diziam que ela não ia nascer, que eu não ia gerar, que eu não ia ser mãe, quando essa menina nasceu, eu pedi para Deus me colocar no maior número de lugares para que eu pudesse mostrar um milagre. Não só de forma clínica, porque os diagnósticos, os exames estavam ali, não tinha o que questionar, mas o poder da fé. Não foram poucos os lugares, Wellington, que eu entrei com essa menina no colo para mostrar o poder de Deus. E de repente, com 3 anos e meio, minha filha vai embora. Não foram poucas as pessoas que perguntaram onde que estava aquele Deus, que tinha me dado minha filha, mas que também estava levando. Nunca me prometeu, quando eu escolhi ter relacionamento com ele, que eu não passaria por nada disso. Foi uma escolha pessoal minha, sem nenhuma promessa. E eu escolhi ter esse relacionamento não no momento de dor. Não que não seja. Eu fico muito feliz quando em momentos difíceis as pessoas conseguem se direcionar para Deus. Conseguem buscar a força no lugar certo, né? Conseguem buscar o bálsamo, o renovo na direção certa de Deus. Mas que bom que eu fui buscar isso antes, porque quando eu vivi isso, inicialmente, eu não conseguia explicar para as pessoas que eu estava de fato sentindo Deus ali comigo. Que Deus, Ele continuava comigo. Que nos momentos em que eu caía no chão e que eu achava que não tinha mais sentido, Ele me dava sentido. Que quando eu achava que aquela dor ia me matar, Deus me dava fôlego de vida. Deus me levantou. Deus colocou novos projetos, novos sonhos no meu coração naquele momento. Eu pensava muito como seria o Natal, o primeiro Natal sem minha filha. Ela partiu em meio de outubro. E eu pensava muito sobre o Natal, né? Como seria o Natal? Nesses momentos de dor, eu já participava de projetos sociais há muitos anos, algo que me preencheu muito, até mesmo na minha jornada da busca pela maternidade, enfim. Veio no meu coração um chamado muito grande, né? Eu pedi para Deus uma forma que eu pudesse ver o brilho dos olhos da minha filha no Natal. E Deus colocou em mim um lindo projeto de Natal naquele ano. E todas as minhas energias, e isso também faz parte das nossas escolhas diárias, de como que você quer se posicionar diante das suas dificuldades e diante dos teus obstáculos, das tuas dores. Eu decidi resignificar. Eu já tinha passado pela perda do meu filho. Meu filho nasceu cardiopata, viveu um dia num pré-natal onde nada foi diagnosticado. Existia um polidrâmio, existia um indicativo de má formação e que eles não encontraram e que meu filho nasceu sem a possibilidade de fazer uma cirurgia para fazer essa correção cardíaca. E ali eu comecei a aprender muito sobre resignificação. E quando a minha filha partiu, eu já era experiente, infelizmente. E eu me posicionei muito rápido. Em todos os lugares, por mais que a minha história seja uma história forte, que mexa com os nossos sentimentos, que qualquer pessoa que tenha um mínimo de empatia consegue se colocar, imaginar como é a dor.
de você sair 8 horas da manhã da tua casa e ter o teu filho, teu único filho, ao meio-dia, sem vida no teu colo, é claro que isso dói no coração de qualquer pessoa que tenha empatia. Mas eu nunca quis ser, Wellington, uma escolha que eu fiz e que eu faço todos os dias, eu nunca quis ser uma história triste. Tanto é que no lugar da gente conversar aqui, eu te contar essa história, eu sempre acabo optando em falar para as pessoas o que tudo isso me ensinou. Isso aí. Tudo isso, como ficou a minha vida. Quais foram, não que a pessoa não tenha passado por essa situação em si, mas para qualquer dificuldade da vida. Me posicionei em fazer esse projeto social. E esse projeto social, ele continuou ao longo de todos os anos no Natal, além de outros projetos que já existiam. E nós conseguimos ali, de maneira tão rápida, mesmo em meio a tanta dor, beneficiar mais de 500 crianças no Natal Solidário. E através do olhar dessas crianças, eu consegui, sim, resignificar o meu Natal, resignificar o olhar da minha filha, o brilho dos olhos da minha filha através daquelas crianças que estavam recebendo aquela oportunidade de serem amadas, acolhidas e terem um Natal feliz. E essa é um dos exemplos que eu tento demonstrar as nossas escolhas diárias, né? Todos os dias, por mais que pareça ser fácil viver essa jornada, esse acordo de vida, que às vezes eu brinco, eu não sei onde que eu estava quando eu concordei, esse chamado tão grande, né, de usar a minha história e de me remexer nessa história para poder trazer para as pessoas a valorização da vida, a valorização do dia a dia, a valorização do simples. É um acordo diário que eu faço com o meu espelho todos os dias. Eu imagino. Às vezes, quando a gente ouve uma história impactante, né? A grande reflexão, não de todo mundo, mas de algumas pessoas, é o que eu posso fazer antes que isso aconteça comigo, né? Que eu acho que vai de encontro com o que você falou, né? O meu chamado é esse, né? É mostrar para as pessoas o lado positivo de tudo isso que aconteceu comigo. Porque realmente não deve... A gente tem uma noção do que você deve ter passado, mas é uma noção muito pequena, né, dentro de tudo aquilo que você vivenciou, né, porque não foram só essas situações, né, a gente estava conversando ali nos bastidores, aí a nossa, eu acho que foi a Priscila que gravou aqui com a gente, minha professora de faculdade, e ela falou, né, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né, então hoje você poderia ter vindo aqui depois de quanto tempo? Quanto tempo que aconteceu o acidente da minha filha? 2014. 2014, quase 10 anos, né? 9 anos. E você poderia estar sofrendo isso até hoje. Como, às vezes, muitas pessoas que vivem o luto, talvez já passaram 10, 20, 30 anos e a pessoa ainda sofre com tudo isso, né? Eu não estou aqui para falar para a pessoa não sofrer, porque cada pessoa tem um tipo de reação, né? Mas o que dá para ver muito claro é a presença de Deus na sua vida e no seu íntimo ali com Ele, né? Das conversas que você tem com Ele. Porque é muito difícil a gente falar, eu passei por essa situação e não vou passar por mais nada. Né? Você teve outras coisas que a gente vai estar comentando aqui também, que cada hora que eu perguntava, e aí, Liz, né? Ali nos bastidores, você falava, Wellington, teve essa outra coisa que aconteceu, teve mais aquela situação. Então, e como você tem essa conversa hoje com seus filhos, Liz? Eles sabem de tudo que aconteceu, da força que você tem, né? E onde você buscou essa força? Você tem esse tipo de bate-papo assim com eles? Antes de até falar sobre a minha história e a relação com minhas filhas, você mencionou sobre o luto, né? De como cada pai vive o seu luto. Claro que isso tem várias coisas que determinam, né? Crenças, enfim, tudo influencia, né? A mentalidade, tudo influencia. Mas eu sempre gosto de compartilhar, eu falo diariamente com muitos pais enlutados no país e fora do país, me coloco à disposição desses pais, porque na época eu senti muita vontade de conversar com alguém que tivesse passado por isso. Inclusive busquei bastante literatura sobre isso e é algo muito difícil de encontrar. E inclusive
a gente fica, né? Como que vai ser essa dor daqui uma semana? Como que vai ser daqui um mês? Como é que eu vou estar daqui um ano? A gente busca referências, né? E quando a gente encontra pais enlutados, né? Que já resignificaram ou que nos inspiram a ter um novo recomeço, a gente encontra um pertencimento que é muito importante para toda essa resignificação. E uma das coisas que eu compartilho muito com os pais enlutados, e que faz muito sentido, e que também faz com que eles reflitam, né? Como que eu poderia imaginar que aquela criança tão doce, tão amável, que me deu a oportunidade de ser mãe, poderia me tirar a vontade de viver? Como que ela seria sinônimo de uma vida me arrastando? Como que eu poderia atrelar uma vida depressiva se essa criança veio só para me dar amor? Como que eu vou atrelar uma vida triste àquele sorriso tão doce? Eu não consigo mensurar que a minha filha veio para estar na minha vida nesses 3 anos e meio, para destruir a minha vida, para me deixar sem sonhos, para me deixar infeliz. A gratidão é algo que a gente precisa todos os dias trabalhar. A gratidão, ela é a solução para tantos maus da vida atual. Quando a gente consegue ter gratidão em cima das coisas, até mesmo numa situação dessas, a gente consegue resignificar as coisas na nossa vida. Eu posso ver, meu Deus, eu vim para esse mundo, eu perdi 4 filhos. Ou eu posso pensar, Deus, obrigado pela oportunidade de ter gerado esses filhos. Obrigado, Senhor, por ter me dado 3 anos e 2 meses do amor mais genuíno, do amor mais sincero. Uma mulher que não poderia ter filhos, gerou. Eu tive o meu parto, eu vivenciei esse momento, eu amamentei, eu montei o quarto da minha filha, eu brinquei com ela, eu vi ela caminhando, eu vi ela engatinhando, eu vi o primeiro de tudo. Eu conheci a personalidade dela, eu ouvi uma mãe, eu senti o abraço dela. Como que eu não vou relevar tudo isso? Como que eu não vou agradecer? Eu nem ia ser mãe. Todos os médicos, todos os exames, corria risco de vida. Era expressamente ali, determinado. Não tem como. Eu vivi um grande milagre. Eu vivi essa criança, eu vivi a maternidade com ela. Quando eu perdi a minha filha, que eu, com ela no colo, agradeci. Quando eu vi que ela estava partindo, que eu agradeci o tempo que a minha filha estava comigo, eu sabia que Deus tinha me dado um grande presente. Que Deus tinha me dado uma oportunidade que eu não iria viver jamais. E que eu já tinha me tornado uma pessoa infinitamente melhor depois que ela nasceu. E que eu poderia ter vivido uma vida inteira e não ia experienciar esse momento. Então é tudo um ponto de vista. E é um trabalho mental também. Que a gente precisa estar sempre direcionando os nossos olhos para as coisas boas. Para a gratidão. As pessoas estão tão acostumadas a pedir, querer, que quando acontece algo assim, não conseguem perceber que elas ganharam. Eu ganhei 3 anos e 2 meses ao lado da Natália. Eu fui uma mulher muito feliz nesses 3 anos e 2 meses com a minha filha. Eu sonhei Hoje eu sinto saudade, muita saudade. E vou dizer, existem dias mais difíceis. Nesses dias mais difíceis, eu me acolho. Eu me fecho, eu me reservo, eu oro mais, eu tento entender o que eu estou sentindo, eu olho de frente para minhas dores, eu questiono, eu tento entender o que está acontecendo, por quê, como, o que eu posso fazer, hábitos também que fazem com que a gente não fique ali martirizando a dor, não fique martirizando o que dói. Situações em que eu tive que fazer escolhas para resignificar,
Como quando eu estava vindo no acidente para um evento em prol do Instituto de Mama do Rio Grande do Sul. Eu saí da minha casa, eu peguei aquela estrada chuvosa para ir até a capital para fazer um evento em prol de mulheres acometidas pelo câncer de mama, sem saber que 7 anos depois eu ia diagnosticar. Sem ter uma única pessoa na minha família com câncer de mama, eu fui a primeira. Eu não tinha câncer, mas eu já tinha empatia pelas mulheres que tinham. Eu já me sentia responsável em ser grata a Deus por tudo que Ele vinha me dando, fazendo algo, impactando positivamente na vida de outras pessoas. E eu me acidentei assim. Poderia estar em casa? Sim, como muitas pessoas. O que você queria lá? O que você estava fazendo lá? Como eu ouvi, você trocou a vida da tua filha pela vida de mulheres que você nem conhece. Como eu escutei também que se você estivesse em casa, não estivesse preocupado com os outros, a tua filha estava viva. Que são julgamentos humanos. Sim. Mas que no meu entendimento é completamente diferente. Eu estava no lugar certo na hora certa. Era aquilo ali que tinha que acontecer. Quem sou eu para julgar os desígnios de Deus? É muita petulância. Eu sou desse tamanho. Eu sou filha, eu obedeço. Eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. E o evento era 2 dias depois. E todo o evento, mais de 500 pessoas, mais de 100 empresas envolvidas, onde a gente conseguiu fazer um lindo evento, uma arrecadação incrível, memorável. Eles queriam desmarcar. E para mim não fez sentido. Eu saí da minha casa para isso. Eu sofri esse acidente no caminho dessa história. Eu preciso concluir isso. E com muita integridade e com muita fé. Eu estive nesse evento. Coloquei o evento para rodar. E foi muito incrível, porque eu fui muito usada por Deus no início desse evento, na abertura. Porque eu consegui passar uma palavra que eu não conseguiria dizer hoje. Que eu tenho certeza que eu fui muito usada por Deus. Para mostrar para as pessoas o valor da vida. E desde então, Wellington, eu venho usando o poder da minha palavra e todas as oportunidades para falar sobre isso. Minhas filhas cresceram dentro desse universo. Eu tinha engravidado de forma milagrosa, e se não é a resposta de Deus, eu desconheço, 1 dia antes do meu acidente. Eu estava viajando. Como é que você sabe que foi 1 dia antes? Eu estava viajando, eu cheguei de viagem para sair para Porto Alegre para esse evento. Neste dia que eu cheguei de viagem, eu estava com a minha mãe. E a minha mãe não ia muito na cidade que eu morava. Né? O pai da minha filha é militar, a gente mudava muito. A minha mãe ia às vezes nos visitar, mas não com tanta frequência, né? Por questão de saúde. Nesse dia, a minha mãe tinha ido comigo para voltar para a capital, porque ela mora na capital. E eu não voltar sozinha. Chegando lá, né, meu atual marido na época me convidou para sair. E a minha mãe estava lá, achei que era um momento oportuno para nós termos um momento de casal. Deixamos a nossa filha com a minha mãe e saímos. Mas eu já estava 2 semanas fora da cidade. Importante dizer também que nesses 3 anos e 2 meses, eu que não poderia ter filho, não mais engravidei e não mais tomei nenhuma prevenção, nenhum anticoncepcional, nenhuma medida protetiva para que pudesse me proteger da gravidez, até porque para mim eu não poderia ter filho, aquilo ali já era um milagre da minha vida, e se viesse, glória do Senhor, que coisa boa. Eu não engravidei nesses 3 anos e 2 meses. Eu engravidei 1 dia antes do meu acidente. Quando eu me acidentei, Wellington, eu já estava grávida e nem imaginava. Quando eu agradeci a vida da minha filha que estava partindo, Deus já tinha plantado uma semente dentro do meu ventre. Eu imaginei que eu estava ali me despedindo da maternidade, de ser mãe, que eu nunca mais poderia viver aquilo, agradecendo. Mas Deus, eu estava fazendo muito mais por mim. E para aquelas pessoas que perguntaram onde está o teu Deus 4 meses depois, como uma grande surpresa maravilhosa, perto do Natal Solidário, eu me senti mal, fiz um exame e descobri que eu estava grávida da Luísa. Tem coisas que a gente não precisa justificar. Deus justifica por nós. A gente não precisa sair por aí explicando.
Ele nos justifica aos olhos de todas as pessoas que estavam acompanhando aquela grande tristeza e tragédia. Eles conseguiram ver mais um milagre de Deus na minha vida, a minha filha. E a minha filha cresceu assim, no meio dessa história, conhecendo quem eu sou, sabendo qual é o Deus que eu sirvo, sendo que Ele é o centro da nossa casa e elas têm noção disso. Elas oram, elas participam do Kids, elas frequentam a igreja, elas estudam a palavra. Na festa de 1 aninho da Luísa, novamente eu me senti mal e eu suspeitei dos sintomas e fui na farmácia na frente do salão de festas que eu estava fazendo a decoração. E no próprio salão de festas eu fiz o exame e deu positivo. Ou seja, naquele curto espaço de tempo, Deus não me deu 1 filho. Deus me deu 2. Precisava eu me justificar? Não precisava. Se tinham pessoas que não sabiam onde estava o meu Deus, ali elas começaram a perceber onde estava o meu Deus. E os milagres, eles vêm acontecendo. Foram caminhos de deserto? Foram. Mas eu decidi ver flores no meu caminho de deserto. A escolha foi minha. A gratidão me curou. A minha intimidade com Deus, a minha fé me curou. E eu gostaria, sabe quando você descobre uma coisa muito boa que você quer sair por aí contando para todas as pessoas que você ama? Eu sinto vontade de parar todas as pessoas que eu posso. Eu já vim evangelizando no Uber, dizendo para as pessoas, trazendo boas novas desse Jesus que faz, que opera, que está vivo, que faz coisas sobrenatural na vida das pessoas. Poderia sim estar hoje dentro da minha casa sofrendo, mas eu decidi que eu poderia ter um recomeço, me permitir isso. E eu vou dizer para você, nesse caminho do luto, se você chora muito, as pessoas, nossa, não está fazendo um esforço para se levantar. Se você se levanta e luta pelo teu recomeço, nossa, nem amava o filho, não está mais nem chorando, olha lá, já anda lá não sei aonde. As pessoas vão sempre julgar. As pessoas vão sempre falar. Elas não vão olhar para si, mas elas vão olhar para você. E a importância de você estar muito bem posicionado na tua vida. Saber o que é importante, o que tem valor, qual é a tua verdade, qual é a verdade que você segue. E não se comparar. Porque quando você se compara, você já sai perdendo. Eu vim de um lugar, Wellington, você veio de outro. Tu tem um chamado, eu tenho outro. Sim. Aqui nós viemos fazer coisas distintas. Como que eu vou estar me comparando a ti, a tua história, ou fragmentos bonitos que você posta nas redes sociais? Isso é uma ilusão que as pessoas precisam parar. Minhas filhas cresceram sabendo a mãe que tem, a quem nós servimos. Ensino elas a serem mulheres íntegras, virtuosas, fiéis a Deus, que busquem sempre a melhor versão. Meninas que vão crescer, vão saber a quem elas têm que seguir, vão saber o que é certo, qual é a verdade. Eu estou dando o que eu acredito que seja mais importante para minhas filhas, que é esse caminho da verdade. Wellington, meus bisnetos, meus tataranetos podem não saber qual era o meu suco preferido. Eles podem não saber o que eu gostava de comer, mas eu tenho absoluta certeza que em todas essas gerações, a minha fé em Jesus Cristo eles vão saber. Nossa, minha avó era tinha muita fé, ela era muito religiosa. Minha avó, servia muito ao Senhor. A minha avó, nossa, ela não dava um passo sem a presença do Senhor. Porque a minha filha vai ensinar para o filho dela. O filho dela vai saber que tem uma avó de fé. O filho do meu neto vai saber. Esse é o maior legado que a gente pode. Num mundo onde hoje as pessoas buscam mais ter do que ser, você ensinar esse valor para o teu filho é a maior ferramenta que você pode dar para ele na vida. Porque se ele passar por uma história como a minha, ele vai ter nas mãos dele
todas as ferramentas para sair lá do outro lado do deserto íntegro, sem negociar os valores dele. E com vontade de viver, de fazer e cumprir o chamado de Deus na vida dele. Então é isso que eu dou para minha vida. Minhas filhas, elas falam: mamãe, como você é forte. Mamãe, como você é linda. Mamãe, elas incluem os irmãos delas. A gente dia de aniversário, tanto de partida quanto de vida, de nascimento, nós fizemos oração. Nós colocamos. Eles têm fotos da Natália, elas têm foto no mural do quarto. Nós não temos o Natan, ele viveu somente um dia, a gente não teve a possibilidade de ter recordações dele. Mas tem uma bolsinha com algumas roupinhas que eu separei. O luto, ele é individual, cada pessoa sente de um jeito. Tanto é que veio o divórcio, né? O primeiro momento do divórcio, que foram 2 momentos, né? Onde na época também nós tivemos muitas divergências por crenças. Você ter uma espiritualidade, a outra pessoa não ter, que na hora do amor romântico a gente não pesa, né? Foram 16 anos com muitas coisas boas, mas que hoje a gente analisa de uma forma diferente, né? Digo até mesmo para as minhas amigas e mulheres que estão em busca, né, de alguém para caminhar do lado, que essas pessoas tenham, né, as mesmas crenças. Isso vai poupar muitas coisas, porque num momento desse você quer ir para frente, você tá com fé, você acredita num Deus que vai te levantar, e você tá do lado de uma pessoa que tchau, vou embora, fica esperando pelo teu Deus, porque eu não aguento mais. A fé, as pessoas perguntam muito: Cris, por onde que eu começo, né? Essa acho que é uma das perguntas assim, como que eu faço? Wellington, você acredita que tem pessoas que me mandam lá no Instagram: Cris, eu tô passando por tal situação, a tua reza é mais forte, você consegue orar para mim, para que eu consiga tal coisa? Gente, não existe uma reza mais forte que a outra. Existe um Deus e ele é para todos nós. Basta nós entregarmos a nossa vida, botar ele como a coisa mais importante. Eu sozinha, Wellington, estaria jogada nas traças. Eu posso te dizer isso com toda a certeza do mundo. E se eu não tivesse encontrado esse relacionamento com Deus antes, eu teria buscado ele. Porque por mais que eu não venho de família cristã, meus pais sempre acreditaram em Deus e em Jesus. Então eu sei que eu iria buscar ele de alguma forma. Já estava marcado o nosso encontro, né? A gente já nasce com aquele selo. E as promessas, como, Cris, que você consegue, né, viver sabendo que teus filhos não estão aqui? Eu tenho uma promessa de eternidade. E essa promessa de eternidade me alimenta a todo momento. Porque se eu viver aqui 100 anos, é muito pouco tempo perto de todo o tempo da eternidade que eu vou estar com os meus filhos. Verdade. Eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda, não posso partir. Verdade. Cris, coisas aqui que eu acabei anotando, né? Você foi falando, tirando a emoção, né? Que ainda bem que você não me perguntou nenhuma coisa nesse meio tempo, senão acho que eu não ia conseguir falar. Mas uma coisa que você deixou muito claro, a ressignificação, né? Como é libertador, né, Cris? Você ressignificar uma situação tão difícil dessa. Parece que você tira um peso das suas costas, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui também é a gratidão, né? Por tudo isso que você passou, você conseguiu ter o ar de gratidão a Deus só pelo fato de você não poder ter filho e Deus conceder você mais 2 filhos. Né? Então você conseguir ter essa gratidão. A minha esposa sempre fala, né? Se tá chovendo eu sou grato, se tá muito sol eu sou grato. E bati o carro só um pedacinho, me tirou de uma coisa que poderia ter sido pior. Então eu já tenho isso, né? Mas a gente consegue criar uma rotina e criar mini hábitos para que a gente comece a ter gratidão pela vida. O fato da gente levantar de manhã, o fato da gente estar acordado, o fato da gente ser perfeito, né? Nós somos perfeitos. Exatamente. Então já é um motivo de gratidão. Uma outra coisa que a gente comentou nos bastidores, mas a gente não acabou entrando nesse assunto, mas só de fazer essa pauta, o poder do perdão, lembra que a gente falou? Sim. O poder do perdão total. Faz total diferença. Total, abre portas no céu. É isso aí. Sim. As pessoas não têm noção.
Hoje, existem pessoas, Wellington, que estão assim, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou agindo de maneira certa. Eu faço tudo correto. Eu sou uma pessoa boa. Por que que as coisas não acontecem comigo? Às vezes, é esse perdão que não está abrindo a porta do céu na vida dessas pessoas. O perdão, ele não é um convite. Ele é uma ordem de Deus para nossa vida, é um mandamento. Sim. Você tem noção, né? O perdão, ele faz mais bem para nós do que para quem a gente não está perdoando. Deixa. Existe uma lei divina. Ah, mas não foi justo. Existe uma lei divina. Sim. Ah, mas não acho certo, não acho... Faz a tua parte. E é isso que eu venho buscando. Fazer a minha parte. É óbvio que em vários momentos a gente vai frustrar muitas pessoas. E eu estava te falando sobre o dia em que cada vez, quando você começa a se relacionar com Deus, o caminho vai ficando cada vez mais estreito. Sim. E a porta vai ficando cada vez menor, porque aquela porta grande que todo mundo entra é fácil. Ali é fácil de entrar. Nossa, você não passa nenhuma dificuldade. A porta não, a porta de Deus, ela vai afunilando. E pessoas da tua vida vão saindo. Você não vai mais servindo em certos lugares, você não vai mais servindo em algumas mesas. Glória do Senhor que não. Porque a mesa, não só a mesa que eu falo da mesa das cadeiras da gente sentado, mas a mesa da vida, as pessoas que influenciam a nossa vida, as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa, as pessoas que a gente busca os conselhos. Verdade. A gente tem que cuidar muito quem são as pessoas que estão fazendo parte da nossa mesa. Hoje eu vejo pessoas pegando conselho em qualquer lugar, até num vídeo aleatório do Instagram. Wellington, tem uma coisa assim que eu posso dizer que faz muito sentido na minha vida, que pode fazer sentido na vida de quem está nos assistindo. Eu jamais vou pedir um conselho para uma pessoa que eu não olho para a vida dela e disse, cara, eu queria muito ter essa vida, eu admiro essa pessoa, eu acho que ela está dentro de tudo que eu acredito. Eu não vou pedir conselho para uma pessoa que não tenha esse sentido. Verdade. Né? Hoje a gente vê, eu tô mal com o meu relacionamento. Larga, sai fora desse casamento. Gente, para falar isso vai ter um monte. A gente cuidar com quem. Então, assim, ao longo desse processo, vieram muitas pessoas me aconselhar. E eu tive muito cuidado de selecionar quem eram as pessoas que eu deveria, de fato, essa pessoa tem sabedoria. Eu vou ouvir o que ela tem para me dizer. Porque senão no meio desse caminho poderia ter me perdido. Sim. Então, assim, a espiritualidade, a busca, a expansão, a elevação do nosso espírito, a nossa forma de viver a nossa vida. Quando a gente vai dizendo não para coisas que tá todo mundo dizendo sim, isso vai nos distanciar de muitas pessoas. Existem até aquelas pessoas que muito estavam com nós nos momentos bons, que vão começar a se distanciar quando a gente não frequentar mais certos lugares. Mas é Deus limpando. É Deus nos dando a oportunidade de nos aproximar de pessoas que realmente estão caminhando para o mesmo lado que nós. Então, assim, não veja muitas vezes como a solidão, né? Sim. A gente vai estar sempre muito bem acompanhado quando a gente estiver fazendo ótimas escolhas na vida da gente. E eu tento fazer isso na minha vida. E isso me ajuda muito nos meus momentos difíceis. Porque hoje é indiscutível muitas das minhas decisões. Quando eu abro a minha boca, eu busco sempre ter algo para edificar, né? E isso faz parte também da minha resignificação. E né? Poder... Hoje, se eu pudesse falar uma frase assim, Wellington, eu diria assim para você, o meu grande propósito de vida é que as pessoas aprendam o que eu aprendi, perdendo 4 filhos, passando por um divórcio, em meio a um tratamento do câncer, sem que elas tenham que passar por tudo isso. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem o olhar que eu aprendi a ter
Quando eu aprendi a finitude da perda das pessoas que eu amo, e o que faz isso? Não dorme brigado. Valoriza, cria momentos, se esforce para ter momentos com as pessoas que você ama, porque você acha que elas vão estar sempre lá. Quanto que eu iria imaginar que a minha filha, com 3 anos e meio, com uma vida pela frente, iria partir? Graças a Deus eu vivi cada segundo do lado dela, abri mão até do meu profissional para ficar com ela. E tive oportunidade, né? Tem mulheres que não têm, eu entendo, mas que tenham momentos de qualidade, né? Hoje a gente pergunta quanto tempo você está disponibilizando para os teus filhos, né? Quanto tempo você está disponibilizando só para o teu trabalho, ou só pela busca, mal sabendo que as bênçãos de Deus vêm na tua porta quando você está fazendo o caminho e o trabalho certo. Como eu aprendi com a finitude da minha vida. Não deixar para amanhã, viver intensamente, agradecer as pequenas coisas, tirar os meus projetos da gaveta que eu achava que eu teria muito... Gente, a iminência da morte ensina tanta coisa. Eu não gostaria que as pessoas passassem por isso para aprender tudo que eu consegui ver. Então eu quero ser um canal de comunicação nesse sentido. É óbvio que vão ter coisas, Wellington, que eu sei que não vai. Não, isso não me cabe. E tá tudo certo. Às vezes você pode assistir todo esse podcast e dizer não me serviu em nada. Sim. Você pode dizer, uma coisa me serviu, já valeu. Sim. Entende? Verdade. Mas que a gente possa ser edificante na vida das pessoas. Que a gente possa ser um farol de luz, né? Que a gente esteja sempre vigiando sobre o julgamento, sobre aquele comentário não maldoso, que a gente tenha empatia. Às vezes as pessoas que não sabem a minha história, convivem em algum momento comigo, depois ficam sabendo a minha história, as pessoas, nossa, Cris, nunca imaginei que você tinha passado por tudo isso. Às vezes a gente encontra na vida pessoas que a gente nem imagina o que essas pessoas passaram, ou até mesmo o que elas estão passando. Verdade. Que a gente possa ser acolhedor, amoroso. Eu ensino sempre isso para minhas filhas. E eu vejo sempre reflexo desse ensinamento. Esses dias nós estávamos passeando no shopping, tinha uma mulher chorando e a minha filha viu. E ela, mamãe, vamos lá falar com ela para ver se ela precisa de uma ajuda. Uma coisa dessa me encheu meu coração de felicidade. Minha filha tem empatia, ela é acolhedora, ela é amorosa. E ela faz isso não porque eu digo para ela ser assim. Entende? É como um relacionamento de Deus. Ela aprendeu com você. Você não precisa ensinar o teu filho a amar Jesus. Pelo teu amor a Jesus, sim, ele vai aprender a amar. Então, assim, são coisas diárias. A gente, enfim, elas incluem os irmãos. A gente vive isso muito forte. A gente tem gratidão. Elas sabem que é um assunto aberto. Elas sabem que eles estão com Jesus e que eles estão bem. E elas têm amor, muitas vezes assim, eu vejo uma ou outra fazendo alguma coisa que a Natália fazia, eu gostava de dizer, sua irmã também gostava disso. Então é uma coisa muito de amor, muito, muito natural dentro da minha casa, graças a Deus. É o natural de criança, né? Eu falo que falta um pouquinho pra gente, né? Ter adulto esse olhar, que às vezes complica, né? Ter esse olhar de criança. Sim. Eu tava até conversando hoje... com o vizinho, né? E ele falou, pô, esses dias eu vi seu filho brincando na chuva, me deu uma vontade de ir na chuva com ele. Eu falei, você deveria ter ido, né? Porque falta um pouco a gente enxergar a vida não com tanta seriedade, né? Tantas negócio regras. Muito não pega bem, né? Não vai ser legal. Vão me ver lá, vão achar que eu sou isso. Entendeu? Não importa o que os outros vão achar. A criança, é bom a gente voltar a ter um pouco desse lado da criança. A convivência com elas faz com que, quando a gente se permite pegar essas coisas que a gente vai perdendo ao longo da vida. Sim, com certeza. E até veio uma outra pessoa aqui, a Samara também, ela falou, tem muita gente que quer juntar dinheiro, quer se privar de um monte de coisa, né? E o momento que a criança quer, ela quer a sua presença. Sim. Né? Ela quer você numa festa de escola, não só na formatura, né? Ele quer você numa reunião para você ouvir ali dos professores. Sim, como você está. Uma apresentação, que eu sempre digo assim, que eu chego, elas já estão me procurando, isso... Não tem quando elas conseguem enxergar que você tá lá. Não tem explicação esse momento. E assim, uma das coisas que esse vídeo viralizou, que tá trazendo para muitas mães, muitos pais, essa reflexão, né? Poxa, ela tava com filho, sofreu um acidente, uma tragédia, perdeu o filho de uma hora para outra, né?
E a pessoa olha pro seu filho. Muito eu vejo assim, Cris, no momento em que eu assisti teu vídeo, eu fui lá no quarto do meu filho, ele estava dormindo e eu abracei e pedi desculpa pelos brinquedos atirados. E às vezes eu vejo algumas amigas, porque esses brinquedos que essa casa sempre vai gostar, agradece. Como eu senti falta dos brinquedos jogados na casa quando a minha filha partiu. Eu tomei a decisão na época de doar todas as coisas dela. Porque para mim eu queria que fizesse sentido para outras crianças. Então eu doei tudo para um lar de crianças de 0 a 4 anos. Mas separei algumas coisinhas especiais dela que as minhas filhas brincaram, né? E isso fez muito bem, né? Que eu vejo muitos pais que ninguém mais toca no quarto, ninguém... Para mim foi um grande resignificar. Saber que aquelas coisas estavam vivas para outras pessoas. Fazia sentido. Outras crianças estavam usando. Minha filha não precisava mais. E eu sempre tento dar esse olhar também. Quando a gente pega, como que começa a cura? Olha o que eu vou falar. Que legal, hein? Para mim, tá? É importante eu dizer que nada é regra. Quando que começa a minha cura? Quando eu vejo que tudo aquilo que aconteceu não foi para nada. Um lar recebeu um caminhão de coisas para outras crianças, porque minha filha existiu. Mais de 500 crianças receberam um Natal digno de amor e um projeto que permaneceu ao longo dos anos, cada vez maior, porque a minha filha existiu. O processo de cura ele começa quando você começa a ver as coisas boas que começaram a acontecer depois daquilo, para fazer sentido. Que sentido faria minha filha ir embora? E nada acontecer. Nada. Ela veio aqui, passou e deixou só tristeza, rastro de dor, choro, lágrima. Quando eu descobri, vou contar até uma coisa que me veio na cabeça agora. Quando eu descobri que eu estava grávida da Luísa, eu estava no auge do meu luto. Eu estava com 70% de descolamento de placenta. Eu tive todos os percalços, a minha filha, eu tive trabalho de parto durante quase toda a gravidez, eu passei mais internada do que em casa para segurar essa gestação, tive diabetes gestacional, tive disfunção de tireoide, tudo que você pode imaginar que gestante pode ter, eu peguei, eu tinha, eu tava. Era muito improvável. Todas as pessoas já pensaram, não vai segurar, não vai segurar. Eu falei, Deus não me deu para levar, não vai. Vai ficar, vai nascer. E eu tinha um luto que poderia mudar todo o meu destino se eu tivesse decidido viver só esse luto. E eu fiz a escolha no auge da minha dor de viver a vida. Eu me coloquei no compromisso de ser uma mãe igual ou melhor do que eu fui para a Natália, para a Luísa. Não era justo ela chegar, uma vida nova, um presente de Deus na minha vida, encontrar uma mãe moribunda, depressiva, infeliz, triste. Eu tinha noção do que Deus estava me dando. Deus estava me restituindo. E não foi uma vez, foi duas. E me remete muito à história de Jó. Sempre me remete muito à história de Jó. Jó perdeu tudo, Wellington. Ele em nenhum momento blasfemou contra Deus. Deus falou pro diabo, vai lá, só não tira a vida dele. Tirou tudo que ele tinha. E ele continuou acreditando. E ele foi restituído. Muito mais do que ele tinha. Todas as histórias da Bíblia, todas as situações que se passaram lá, se passam todos os dias nas casas de muitas pessoas. Se você quiser hoje a resposta da tua vida, a resposta para qualquer situação que você está passando, só tem um lugar que você pode encontrar essa palavra, essa verdade, essa orientação, esse caminho. E como eu agradeço de ter feito essa escolha, Wellington.
Como eu gostaria de poder sentar assim, como eu tô sentada aqui com você, contar as boas novas, contar todos os milagres, que não foram 1 nem 2, né? Porque depois veio o diagnóstico do câncer, né? Um câncer que fazia 10 meses que eu tinha feito todos os meus exames preventivos, um câncer de quase 5 centímetros, um tumor maligno, muito grave, que se eu não tivesse descoberto aquele momento para começar a quimioterapia na outra semana, eu não estaria aqui te contando isso. E o que me levou não foi nada, que me levou ao hospital para descobrir isso, não foi nada de mama, tá? Eu estava com uma suspeita de endometriose, de um sangramento esporádico e com uma dor de cólica que me levou à minha ginecologista, que parou no dia que eu fui lá, sem tomar nenhum remédio. Ou seja, era só o convite para eu ir lá. Porque fazia tempo que eu vinha vindo com aquele sangramento que não tem nada a ver com o câncer que eu estava, não tinha nada a ver. Mas que milagrosamente parou a dor e sem tomar um remédio. E ela olhou os meus preventivos, Cris, já faz 10 meses, vamos já adiantar, né? Porque daqui a 2 meses já vai fazer 1 ano do preventivo, vamos fazer. E eu fui fazer o exame, né? E acabei ali mesmo, não foi na mamografia, na eco mamária detectou o tumor, que na mesma hora foi feita a punção e na mesma hora já foi encaminhado para quimioterapia 1 semana e meia depois. Em 14 dias minha vida estava de cabeça para baixo, eu estava sem cabelo, sem cílio, doente, com diagnóstico de um câncer no meio da minha sala, caiu aquilo ali. E ali eu comecei o tratamento. E até hoje foram 35 quimioterapias, 25 radioterapias e 2 cirurgias. Se eu não tivesse Deus, ou se eu tivesse vivido tudo isso e achasse que eu estaria imune, né? Que eu já estaria recompensada, poderia muito bem agora me revoltar, né? Dizer, meu Deus, mas eu já passei por todas as provações. O que eu vou dizer para vocês? O aprendizado que eu tive da vida, da valorização. Passei 1 ano e meio na cama, desses 2 anos e meio. Perdi 18 quilos. Não consegui trabalhar. Meu esposo pediu divórcio com 5 meses de tratamento no dia da minha cirurgia. Eu fiquei no estado com 2 crianças pequenas. E tô aqui de pé contando toda essa história para vocês. Se ainda tem alguém com dúvida de onde que tá meu Deus, ele tá aqui no brilho dos meus olhos. Ele tá aqui na minha vontade de viver. Ele tá aqui no meu sorriso quando você abriu essa porta e eu sabia que eu ia ter a oportunidade de falar com as pessoas, de dizer para elas que não importa qual problema que elas estão vivendo. Que tudo pode estar caindo na volta. Tudo pode estar parecendo assim, ó, perdido, não tem saída, não tem o que fazer mais. E você tá ali no meio, plena, confiante, sabendo que tem alguém que tá no poder. E que você é filho amado. Aqui, ó. Eu sou filha amada do Pai. Eu sou a menina dos olhos. Eu me vejo assim. Deus me mostra. Ele cuida de mim. Com 3 meses de tratamento, com uma mastectomia marcada, tiveram que botar um clipe de titânio na minha mama, porque milagrosamente, sem nenhum médico imaginar como, o meu tumor já estava praticamente desaparecido da minha mama. E eu não precisei tirar minha mama. Amém. Amém. São milagres todos os dias que eu venho vivendo. Que apesar de ter que passar por todas essas provações, todas essas experiências, a minha conformidade, o meu respeito, a minha devoção a esse Deus muito maior, ele não cansa de me mostrar que ele cuida de mim no detalhe. Eu tenho certeza que se você não conhecesse a minha história, quando eu cheguei aqui, a gente conversando, jamais você ia olhar e imaginar que essa é uma pessoa que passou por tudo isso. Com certeza. Porque eu tenho alegria de viver. Deus me proporciona esse alimento de alma, de espírito, de vida, de não importa tudo que eu passei. Eu acredito sempre num renovo. Eu acredito que existe um porquê. Existe algo muito maior. E todos os dias, velho, então peço para Deus me esvaziar e que Ele me preencha e que eu possa estar no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas certas.
E que Ele use a minha vida para isso. E que essa história de dor não seja só uma história triste, seja uma história para transformar, mudar, fazer pessoas refletir, trazer luz para o caminho dessas pessoas, fazer com que elas analisem a vida delas, que elas possam refletir, mudar comportamentos, tomar decisões e saber claramente, através da minha vida, que existe um Jesus Cristo que vive e que não importa o que elas estão passando, seja no reservado, seja no quartinho fechado, é só chamar que Ele vem. Muito lindo, Cris. Às vezes eu te chamo de Cris, às vezes eu te chamo de Liz, normal. mas não tem Liz, problema, Cris, né? É normal. Às vezes a gente fica até sem palavras, né? Porque é aquilo que você falou, a energia sua foi tão boa quando você chegou com um sorriso, né? Sim. Que eu falei, cara, será que a pessoa é a pessoa mesma? certa? Porque a gente não se falou, a gente não, Sim. nunca tinha Foi se um visto. encontro Sim, muito sim. abençoado de Deus aqui, né? Foi. Eu vejo muito propósito de Deus aqui na nossa Com vida certeza. nesse momento. Eu falo que é a nossa missão, né? Sim. É a gente poder fazer aquilo sem ninguém falar, você tem que fazer. Isso. Né? Porque quando você tem que fazer ou você é obrigado a fazer, você não, às vezes não tem muita escolha, né? Você imagina quantas mensagens esse vídeo viral chegaram na minha caixa? Não tenho nem ideia, Cris. Não, né? Qual era a probabilidade de eu abrir justamente a tua, né? A minha. Porque É eu fui verdade. abrindo aleatório. Sim. Você tá entendendo? Sim, eu imagino. Então eu quero dizer que não existe coincidência, né? Não, Não com existe. certeza não. Isso aqui, esse momento já estava marcado. E eu tenho certeza que a gente está falando especificamente para certas pessoas. Sim. E essas pessoas sabem. Sim, com certeza. Se elas estavam esperando uma resposta, uma direção, elas receberam isso aqui na nossa conversa. Com certeza. E para finalizar, né, todos esses desafios agora, né, estou comemorando 1 semana e meia que voltei para minha casa após as enchentes do Rio Grande do Sul, onde eu e minhas filhas saímos pelo telhado, porque a Defesa Civil não deu conta de socorrer todas as pessoas. Graças a Deus, pessoas do Brasil inteiro se direcionaram ao Rio Grande do Sul para fazer essa ajuda, né, essa colaboração, estender a mão para o povo gaúcho. Foram jet ski, foram barcos, foram canoas, foram tudo que você pode imaginar, lanchas, foram de tudo. Jeep, teve... Tudo que você pode imaginar de estrutura, pessoas, seres humanos maravilhosos. A gente está vivendo um grande avivamento. Sim. Ao mesmo momento que a gente está vivendo um grande ataque, né? A gente está vivendo um grande avivamento. E é por isso que a gente tem ataque, né? Porque a gente está vendo uma geração que a nossa geração tá fazendo lindo demais com Jesus. Com certeza. A gente está vivendo um avivamento, a gente vê jovens, a gente vê famílias, a gente vê crianças amando esse Jesus, louvando, mencionando, se posicionando. E esse movimento lá no nosso estado foi um movimento que mostrou muito, né? O quanto que, sim, muitos corações vão esfriar, mas tem muito coração aquecido ainda. E a gente foi socorrido por um barqueiro particular, Povo pelo Povo, como lá ficou. Inclusive agora tem um lindo monumento do Povo pelo Povo na nossa orla lá do Guaíba, que é a união de todos os rios dali, que foram os que aumentaram com as chuvas no Vale do Taquari e desceram para a capital, e mais a quantidade de chuva que deu, né? As pessoas pensam que foi muitos dias, né? Mas 5 da tarde começou a encher na calçada, 9 da noite a gente já estava com 1,60 m de água dentro de casa. As pessoas acham que é muito tempo, mas isso é tudo muito rápido, né? E a gente ficou mais de 48 horas na espera do resgate. E esse barqueiro, por escolha própria dele, olha que faz uma escolha nossa, né? Conseguiu chegar lá onde a gente estava, conseguiu nos resgatar pelo telhado. E quando a gente estava dentro do barco, ele olhou para mim e para as minhas filhas, que elas estavam no barquinho, assim, uma de cada lado, abraçadinha, assim, em mim, molhadas de chuva, a gente ali esperando resgate, enfim, que alguém nos visse. Ele falou assim: moça, eu posso tirar uma foto de você com suas filhas? E eu, de certo, ele está querendo registrar um momento histórico, né? Um momento histórico que a gente estava vivendo ali. Uma grande tragédia no nosso estado. Falei, sim. Aí ele falou, sabe o que é? A minha esposa tá lá em Palmares e ela não para de me ligar que é para eu voltar, me perguntando o que eu tô fazendo aqui. E eu quero mandar uma foto da senhora com as suas filhas.
para mostrar para minha esposa o que eu tô fazendo aqui. E chorou, se emocionou, não teve como eu não me emocionar também. E assim a gente foi resgatado. A gente tava antes de subir pro telhado, né, eu fui juntando, quando eu vi que estava aumentando muito a água, eu fui juntando algumas bananas, algumas garrafas de água, e enfim, quando ele chegou, ainda tinha, e eu falei para ele, ó, eles não estavam se alimentando. Ele falou, ai, que bom que você trouxe, porque a gente não parou ainda nem para se alimentar. É os corações aquecidos por Deus, pessoas usadas nessa terra para fazer o bem. Às vezes as pessoas buscam muito o sucesso, e é o que eu te disse aqui antes da gente começar. O sucesso, ele está atrelado ao que você faz e o que impacta de verdade na vida das pessoas. Se hoje o que você está fazendo, por mais que você levante cedo, passe o dia inteiro fazendo, doe toda a tua energia, se isso não está impactando positivamente na vida de ninguém, você está perdendo tempo. Não existe. Tem que ter um propósito, tem que ter um sentido. E nós passamos por mais essa situação lá no Rio Grande do Sul, perdemos todas as nossas coisas materiais, que eu posso te dizer que se isso tivesse acontecido antes de toda essa história, eu estaria desesperada como muitas pessoas. Mas eu subi naquele barco, olhei para trás, vi a minha casa ficando e enfatizando, são só coisas materiais. São coisas. Tudo que tá ali a gente consegue recuperar depois. É triste, porque existiam coisas ali que o dinheiro não compra. Álbuns de fotografia, lembranças, recordações. E entre o telhado e a base da casa, eu guardei a caixa de lembrança dos meus filhos. Então, quando as águas baixaram, depois de 40 dias, que as casas ficaram com a água cheia, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a porta e entrei na minha casa destruída foi ir lá ver se a minha caixa estava intacta. Minha casa estava toda destruída, Wellington, e a minha caixa, com as lembranças dos meus filhos, estava intacta. Realmente, a presença de Deus em todo momento da sua vida, né? E isso já virou, acho que, um hábito seu, né? E você poder enxergar ali o carinho dele por você, né? Sim. A gente também aqui ajudou e tudo, mas as pessoas que estiveram ali presencialmente, né? A gente sabe da nossa dificuldade hoje também de se deslocar daqui para ir para lá. E nem tinha como chegar mas cada um lá, né? ajuda Que de essas uma pessoas forma, fizeram um milagre. Porque não tinha nem acesso, Não né? tinha, Não tinha tudo acesso. fechado. Rodoviária, aeroporto, rodovias, tudo. E isso mostrou o quão grande nós somos, né? Mas é o que eu falo para as pessoas. Às vezes a gente não precisa deixar chegar o caos para que a gente possa, né, poder impactar a vida de outras pessoas. Igual a gente o cast. Eu não... Wellington, às vezes as pessoas falam, o que você está ganhando com isso, né? Sim. Você está monetizando, você está ganhando? Não, o que eu estou ganhando são pessoas restauradas, são pessoas que que faz a ressignificação, que eles enxergam o poder da gratidão, que eles consigam talvez enxergar o quão pequeno é o problema deles. Sim. Perante uma outra história, uma outra situação, sim, o aprendizado. Então é isso que eu estou ganhando, né? Eu sim, falo que depois de muitos anos eu encontrei qual que é o meu ministério, né? Sim. Qual que é a minha missão de vida, que é realmente transformar a vida das pessoas através do conhecimento. E todas as coisas que você precisa serão acrescentadas quando sim, você está vivendo o teu propósito, o teu chamado. Certeza. Deus não deixa faltar nada. Eu sei por mim, né? 2 anos e meio de tratamento, depois perde tudo, sem nenhum recurso. Sim. E graças a Deus nunca falta nada. Sempre de algum jeito ou de outro acaba vindo as bênçãos, né? Muito, a provisão. Né? É muito lindo. A gente tem muito lindo. Liz, a gente está caminhando aí para o final, né? Com certeza, talvez o ano que vem a gente tenta fazer alguma live, sim, né? Até para saber como você tá, talvez para conhecer também suas filhas, sim, né? E eu gostaria que você deixasse um recado final. Você já deixou vários, né? Sim, ao longo da nossa conversa. Eu tô aqui conversando com você, mas a minha cabeça já tá fervendo, porque ali dá um corte, ali também, porque sim, a gente sabe que hoje o Brasil, considerado o país mais ansioso do mundo, né? As pessoas querem coisas pequenas, né?
Sim. Então ela quer um vídeo ali de 1 minuto e meio, de 30 segundos, de 40 segundos, né? Mas um conteúdo assim gigantesco, as pessoas têm um pouco de dificuldade, eu até entendo, né? Quando a pessoa às vezes vê um vídeo, o Wellington enviou um vídeo, clica lá, 1h20, 1h10, puxa. Mas quanto tempo você às vezes perde no trânsito? 2 horas, 3 horas, o que você está usando? Deixa tocando, né? O Spotify. Eu coloco muito eu não lá. gosto do YouTube. Tô fazendo um almoço para as meninas, tô me edificando com uma palavra, tô assistindo alguém. É tão generoso quando uma pessoa topa compartilhar dos seus ensinamentos, né? E é tão inteligente para nós, né? Se oportunizar a escutar e aprender. Com certeza. Então, antes do recado final aí da Liz, eu gostaria que você entrasse lá no YouTube, que você pudesse se inscrever, ativar o sininho. Comenta lá, coloca o seu comentário também do seu luto, ou o comentário do poder da fé que Deus tem feito na sua vida. Isso é muito importante, né, para que a gente possa ter engajamento, né, Cris? Sim. E a gente possa também impactar o maior número de pessoas. Sim. Porque quando a gente iniciou aqui, muita gente não sabe aí nos bastidores, né? Mas eu sempre tenho o início ali, uma oração, né? Que não vai aí para o vídeo, né, todo, mas é os bastidores, mas a gente realmente pede o nosso direcionamento. Hoje eu vou ser bem sincero, eu cheguei com a folha quase vazia, anotada. Sim. Né? Olha aqui o tanto de coisa, ou aprendizado, né? Como se eu estivesse lendo uma página do seu livro, ou o seu livro inteiro. São um resumo, né? Um resumo do que Deus direcionou de 20 anos de experiências, de dores, de recomeços, né? Vale a pena 1 hora de podcast para esse resumo de 20 anos. Com certeza, vale muito. Muito obrigado aí por ter compartilhado. E eu pedi muito para Deus me orientar, muito, que também. eu falasse, que me trouxesse as coisas que as pessoas precisavam ouvir nesse momento, né? Nada é por acaso. Com certeza. Liz, então qual o recado final, olhando para aquela câmera ali, para que a gente possa realmente finalizar esse tremendo, esse incrível bate-papo que nós tivemos aqui hoje? Eu acredito, né, que ao longo dessa conversa a gente já teve várias mensagens, né? A gente, em cada momento das minhas experiências e da minha vivência, eu pude deixar algo assim bem enfatizado sobre resignificação, sobre gratidão, sobre oportunidade, sobre escolhas diárias, sobre determinação, porque existe algo assim que Deus nos dá, que é o livre-arbítrio. Existe uma bênção muito grande para a tua vida, mas existe o livre-arbítrio de você querer ou não tê-la. O perdão. Então, assim, o que eu poderia deixar hoje, né? Antes de qualquer coisa, qualquer mensagem clichê que possa finalizar com chave de ouro lindamente esse podcast, é dizer para você que Deus espera por você. E que Ele quer sim ter um relacionamento íntimo e verdadeiro. Ele quer sim te direcionar. Ele quer sim abrir as portas do céu para a tua vida, para a vida da tua família. Ele não te promete que você não vai passar por nada. Ele não te promete que você não vai ter nenhum desafio. Mas Ele te promete que em qualquer momento Ele vai estar do teu lado. E você vai poder viver não o normal, e sim o sobrenatural. Eu venho há muito tempo abrindo mão do bom para viver o extraordinário. E se eu pudesse te dar um conselho hoje, abra as portas da tua vida e da tua casa para Jesus Cristo. Amém. 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 Liz, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer, eu tenho certeza que esse vai ser o início de um grande projeto, da gente poder se falar, da gente poder se conectar, né, da gente poder... Eu sempre falo que a maioria das pessoas que vêm aqui não terminam aqui, né? Eu quero saber como que você tá, quando você terminar seu tratamento, como que estão seus filhos. Se você precisar de alguma coisa, conte com a gente também. Legal. Né? Conte comigo, porque esse tipo de história aí, eu sempre falo que é um aprendizado para mim, né?
o que talvez você aprende numa faculdade, Sim. em 1 hora, em 2 horas de bate-papo, eu acrescento muito, né? Sim, e não é todos os dias que a gente encontra pessoas como Sim. você, Wellington. Você é com certeza uma das pessoas que tem todo o perfil das pessoas que eu quero que esteja na minha mesa. Que bom. Vai ser um grande prazer. Que bom. Será um grande prazer também você conhecer minha família, tá? Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer a Empório Natural, gostaria de agradecer a Clínica Gentilmente, a Audiotech, que sempre fica ali nos bastidores, né? Agradecer você também, Liz, e eu gostaria que você deixasse quem quer conhecer você, quem quer falar com você. Eu vi também que você tem livros, né? Sim. Então, se a pessoa quiser o seu livro, Sim. como que ela faz? Eu vou querer um também. Ah, que legal. Depois você, a hora que você chegar lá, eu vou querer um autografado, tudo certinho. Legal. Vou comentar nele aqui também Muito bacana. no Gentilcast, tá? Legal demais. Mas as pessoas que querem te conhecer, querem te encontrar, querem falar com você, querem te agradecer por essa história incrível que você acabou de compartilhar aqui com a gente, como que faz? Tem muitas pessoas que eu vou amar me conectar. Então, ali na minha rede social, no meu Instagram, Liz Cristine, com E, sem H, Cristine normal, Soares. Ok. Dentro do link da bio também tem ali os livros. Ok. E dentro do meu perfil, ele é único, exclusivo para falar sobre motivação, espiritualidade, mostrar pontos de vista, compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, né? Mas sempre me esforçando para trazer uma palavra de renovo, de inspiração, de vontade, de ser luz mesmo, né? Acrescentar na vida das pessoas. Esse é o meu objetivo. Eu acho que a rede social para mim tem que ter o propósito. É isso aí, que bom. E agradecer também o nosso apoiadora Rosa e Nascimento, muito obrigado aí pelo carinho. Tenho certeza que depois que você já olhei, ficou lindo, tá lindo, muito lindo. Então tá bom. Depois eu vou postar lá na minha rede para ela. Posta na sua rede, manda uma foto que eu tenho certeza que ela vai compartilhar lá também. Legal, tá? E o que você precisar lá, é só entrar em contato, certeza. Eles fazem entrega pro Brasil inteiro. Legal demais. Tá bom? E até o próximo episódio.